Dois incêndios florestais assustaram moradores ontem. Um próximo aqui a Belo Alimentos e um outro de maior proporção ali na região do Copo Sujo. A nossa reportagem colheu mais informações. Tem outras ocorrências aí em destaque dos atendimentos do Corpo de Bombeiros. A nossa reportagem conversou com o Tenente Raimundo, que é o comandante, que falou sobre estes incêndios florestais ontem. Lembrando, foi um aqui próximo a Genesias, a Belo Alimentos, e um outro de maior proporção ali na região do Copo Sujo. No dia de ontem, várias ocorrências. Teve 2 incêndios florestais de grande porte ali perto do Frango Ouro, na parte da tarde. E à noite, perto do Copo Sujo, um incêndio de maior volume, né? A gente teve que chamar o pessoal que estava sobre aviso, a folga. Montamos 2 equipes, fomos lá naquela região da Alcovale, combatemos ali utilizando água do kit picape e abafadores, bombas costais, sopradores. Foi deslocado mais ou menos em torno de 9 militares para apoiar o pessoal lá da Alcovale na plantação de cana, e fizemos ali o combate e não deixando alastrar para a parte do eucalipto também. Graças a Deus ninguém se feriu, né? Ninguém se machucou, ninguém se queimou, mas só a queimada da plantação mesmo, as pastagens ali em volta. O pessoal estava bem preocupado com isso, né? Um fogo muito alto, provavelmente um raio, pelo que o relato do pessoal de lá, um raio caiu naquele vendaval, início de virada de tempo ontem, e pegou fogo na matéria orgânica seca, né, devido ao clima seco, e com o aumento da velocidade do vento, né, veio se alastrar muito rápido, fugindo do controle ali imediato do pessoal que estava por ali. Foi chamado a corporação do bombeiro, né, e a gente deslocou imediatamente para lá. Ficamos aqui numa guarnição reduzida para atender as demandas da cidade. Entraram outras ocorrências aqui na área urbana, mas atendido a contento, né, pelo sistema de emergência, telefone de emergência 193. Essas são as informações. Ainda nós levantamos mais detalhes sobre estes 2 incêndios que aconteceram ontem, né? Esse incêndio ali na região do Copo Sujo, nós não temos aqui o nome da propriedade, da fazenda, mas foi em frente, para quem conhece a região, foi em frente à fazenda Tamanduá. Em frente à fazenda Tamanduá foi onde começou este incêndio. Nós não temos aqui o nome da propriedade. O comandante disse aí que foi um raio, né, uma descarga elétrica, mas essa foi a informação que chegou de populares quando fizeram um chamado para o Corpo de Bombeiros. A informação que nós levantamos já hoje pela manhã é que ontem, aquela mudança de clima ontem, mudança no tempo ontem à tarde, aquela ventania que deu, né, foi o que provocou este incêndio, porque o vento acabou causando um curto-circuito na rede elétrica. Rompimento de cabos. Chegou a romper o cabo. Foi rompimento de cabos, e aí o rompimento dos cabos, um no outro ali com o vento, né? Eles acabaram rompendo e aí soltaram faíscas no local, na propriedade. E aí essas fagulhas aí, ó, na propriedade, na vegetação seca, né? Porque tá tudo seco, acabou desencadeando esse incêndio nesta propriedade. Eu repito, foi na fazenda, em uma propriedade em frente à fazenda Tamanduá. E aí foi tomando conta da vegetação e acabou com o vento, o fogo foi para o canavial. Foi se alastrando até o canavial da usina Alcovale. Essa fazenda ela faz fundo com a usina Alcovale ali, e esse fogo se alastrou até o canavial, que tomou uma proporção enorme, porque cana, né, é muito inflamável e acaba espalhando mais facilmente com o vento que deu ontem pela noite aí, e foi preciso, além dos caminhões dos bombeiros, foi preciso também todos os caminhões pipas da usina auxiliarem nessa ocorrência. Inclusive a usina parou com a moagem. Até as 2 horas da manhã. A usina parou com a moagem ontem para liberar os caminhões pipa para que auxiliassem nesse combate a incêndio aí. Esse incêndio começou por volta das 19 horas e só foi controlado por volta das 11 da noite, mas a equipe do Corpo de Bombeiros ainda permaneceu lá por toda a madrugada.
foram até mais ou menos meia-noite, Nestor. Até meia-noite eles estiveram lá, das 19 horas até meia-noite estiveram lá, até conseguir apagar todo o resquício de fogo que estivesse ali no local. E segundo os proprietários da fazenda que estavam lá no local, animais também foram queimados nesse fogo aí. Tinham animais também. Foi assustador. Foi assustador. Nós recebemos algumas mensagens, inclusive se tiver algum morador da região aí nos ouvindo, que tem mais informações, pode mandar mensagem aqui pra gente. No WhatsApp, mensagem de áudio ou mensagem de texto, pode mandar pra gente aqui, 992846707, se tiver a informação da dimensão que foi esse incêndio, a área que foi atingida e também se esse incêndio chegou a atingir ali benfeitorias, né, a sede, animais. A informação ainda não oficial é que animais também foram atingidos pelo fogo. Segundo o subtenente Joelder, Nestor, que eu estive conversando agora pela manhã com mais informações, ele me relatou que foi uma área muito grande e pelo horário, né, como foi à noite, aí bem tarde da noite, eles não conseguiram fazer esse levantamento ontem à noite. Mas a dimensão, né? A dimensão, mas vão retornar agora, hoje à tarde, lá nessa fazenda para fazer a dimensão a área que foi queimada, né? Tanto na fazenda quanto no canavial da usina Alcovale, porque também foi uma área muito grande de cana que foi queimada. Bom, e um outro incêndio, esse foi um incêndio de maior proporção, ali na região do Copo Sujo, ontem, e teve um outro incêndio, esse foi antes, por volta das 17 horas, a mesma situação, também um rompimento de cabo de energia, e as fagulhas causaram o incêndio por volta das 17 horas, ali na região, aqui próximo a Belo Alimentos, a Genesias. Ao lado da Genesias, esse incêndio foi numa fazenda ao lado da Genesias, e segundo o subtenente Joelder também, foi uma área aproximada aí de 3 hectares, aproximadamente, não é preciso ainda, de 3 hectares que foi queimada. Esse incêndio foi o que chegou primeiro, foi o primeiro incêndio que chegou ao Corpo de Bombeiros, e aí o Corpo de Bombeiros teve que se desdobrar para atender 2 ocorrências de incêndio ao mesmo tempo. Só que nesse caso aqui da fazenda ao lado da Genesias, né, havia um maior risco de área para não chegar tanto na sede da propriedade quanto na empresa que era ao lado, na empresa Genesias, e aí acabou assustando os trabalhadores da empresa ali, o medo desse fogo se alastrar e acabar chegando à empresa. Não é para menos, né? Porque o incêndio na vegetação seca e aquele vento é preocupante. É preocupante. E o medo ali, é óbvio, né, que era iminente. Não tinha como não se assustar ali nessa situação. Era um combo perfeito para uma tragédia, né? Vento forte, vegetação seca e fogo. Parabéns ao trabalho do Corpo de Bombeiros, né? Toda a equipe se desdobrou. Ontem eu até recebi algumas mensagens, algumas pessoas reclamando que estava acionando o Corpo de Bombeiros e demorava demais para chegar. Tá aí, gente, tá aí a explicação, ó. 2 incêndios, um de grande proporção, um outro aqui próximo a Genesias, próximo aqui a Belo Alimentos, poderia atingir a sede da propriedade ali, assim também como as indústrias. Então o Corpo de Bombeiros se desdobrou, inclusive a equipe que estava de sobreaviso, de folga, todos foram acionados para auxiliar nesse combate ao incêndio. Então essa é a explicação justificativa. Nestor, é importante destacar que durante a noite de ontem, das 5 horas da tarde até a meia-noite, chegaram 5 ocorrências de destaque. Primeiro, iniciou com um homem que se atirou ao rio para nadar. Aí, logo em seguida, os 2 incêndios, um atrás do outro. E aí, eles entraram em contato até com a equipe de Paranaíba para pedir auxílio se chegasse um novo incêndio aqui, que o risco de acontecer um novo incêndio era muito alto, então era muito grande. Então, eles entraram em contato também com a equipe de Paranaíba. E durante o atendimento dessas 2 ocorrências de fogo, chegaram mais 2 ocorrências aí de vítimas aqui no nosso município. Ô Gabi, chama atenção aí essas outras ocorrências aí. Você tem mais informações? Um homem se jogou no rio ontem, por volta das 17 horas. Inclusive algumas pessoas populares viram o Corpo de Bombeiros se deslocando aqui para a região da ponte rodoferroviária com o jet ski. O jet ski que eles utilizam para salvamento. Você tem mais informações da situação aí? Temos sim, Nestor. Segundo o subtenente Joelder, por volta das 17 horas de ontem, um homem de aproximadamente 45 anos se atirou no rio e saiu nadando. Esse homem ali próximo à pousada São Mateus. Ele se atirou ali e o Corpo de Bombeiros desceu com o jet ski para o rio, ali na pousada São Mateus.
viram o homem sair nadando ali pro rio, e ele nadou, o que chama atenção é a distância que ele nadou. Ele nadou aproximadamente 1.500 metros, nadando de peito aberto no rio ali, aproximadamente 600 metros da margem do rio. Ele foi 600 metros para dentro do rio. Mas qual que era a intenção dele? Segundo o Corpo de Bombeiros, ele disse que estava fugindo de uma situação que aconteceu ali, mas é uma situação ainda que está em investigação, foi encaminhada para a Polícia Civil para investigação, tá? Então, eles não quiseram entrar em mais detalhes por conta disso, para a investigação da Polícia Civil. Ele disse que estava fugindo de uma situação que aconteceu ali às margens do rio, e nessa situação de fuga, ele se atirou, foi a fuga que ele encontrou, foi se atirar no rio, e saiu nadando rio adentro no sentido da pousada São Mateus, sentido ponte rodoferroviária. Mas que fuga maluca, hein? Ele foi localizado após 1 hora nadando no rio. 1 hora nadando no rio, ele foi localizado a 600 metros da margem pelo sargento Márcio, que estava com o jet ski. Muito estranho. O que fica assim de destaque para o Corpo de Bombeiros é que o horário que ele se jogou no rio, né, no começo da noite, que dificultou a localização dele e dificultou também o vento. A questão do vento estava muito difícil de andar lá com jet ski dentro do rio. Então, assim, foi muito difícil conseguir localizar ele, mas o sargento Márcio aí, parabéns ao Corpo de Bombeiros, conseguiu localizar esse homem, esse indivíduo, e fazer o resgate, que segundo o subtenente Joelder já estava bem cansado aí de sair nadando. Então não teve resistência para salvá-lo. Não, ele já estava bem cansado, subiu no jet ski tranquilo e foi salvo. Vamos tentar localizar esse cidadão? Pode entrar deixar em contato com o Corpo de Bombeiros para entender que fuga maluca é essa. Tentar fugir pelo rio, nadando no início da noite já, final da tarde, início da noite. Estranho isso aí. Foi bem estranha a situação, mas foi a primeira ocorrência de destaque que entrou na noite de ontem, né? E aí, dali pra frente, foram várias ocorrências. Inclusive, outra que chama atenção, o homem foi atacado por abelhas ontem aqui em Aparecida do Taboado. Lá na Genesias também, Nestor. O homem, um trabalhador lá da Genesias, na hora que ele entrou na guarita da empresa, ele foi atacado por um enxame de abelhas. Esses enxames que vão de passagem, né? Elas não tinham, não eram fixas ali, elas estavam de passagem, que geralmente, segundo o subtenente Joelder, elas ficam durante 24 horas, assim, quando elas estão migrando, e elas ficam 24 horas no local e depois migram para outro local. Então, chegou essa ocorrência durante os incêndios, chegou essa ocorrência do enxame de abelhas para o Corpo de Bombeiros, e que inclusive não conseguiu ir atender esse senhor que foi atacado, um trabalhador aí de aproximadamente 55 anos. Sofreu muitas picadas? Muitas picadas, todo o enxame, mas ele estava orientado, consciente, foi ele, inclusive, ele mesmo que fez a ligação para o Corpo de Bombeiros pedindo o atendimento, e ele foi orientado aí pelo subtenente Joelder. O subtenente fez toda a orientação para ele e falou: olha, a gente não vai conseguir te atender porque toda a equipe está mobilizada em incêndios e outras ocorrências, mas passou todas as orientações, falou para ele procurar o médico e também que ele não se aproximasse da guarita, que hoje provavelmente essas abelhas já teriam migrado para outro local e já estaria liberada a guarita. Foi na guarita ali de entrada da Genesias? Isso, foi por volta das 11 horas da noite. Essa ocorrência. É uma situação que chama atenção, Gabi, porque é até oportuno para que a gente possa trazer mais informações, né? Trazer mais um desdobramento aí em outra oportunidade. Porque assim, se você se depara com um cidadão sendo atacado por um enxame, né? Por abelhas, dificilmente você vai tentar salvá-lo, né? Porque como que você chega perto do enxame? Das abelhas para ser atacado, né? Também. Então quem vê fica de longe, não consegue socorrer, dar um atendimento, né? Os primeiros socorros. E aí, qual que é a orientação numa situação dessa? Importante esse assunto para a gente trazer. Vamos trazer esse desdobramento em outra oportunidade aí. Aqui.